Olá, bom dia, tudo bem? Teve uma noite especial, verdade? Deus te protegeu essa noite e agora você acorda para ter um dia muito especial. Nós estamos na jornada espiritual, na quinta jornada. São 40 dias com Deus e o título dessa jornada é Comunhão e Profecia. Nós já estamos na parte de número 3. Já estudamos no 17º dia, adoração, uma questão crucial. No 18º dia, a sacudidura, primeira parte. 19º dia, sacudidura, segunda parte. E hoje, dia 20º, nós vamos estudar a ira de Deus, primeira parte. E amanhã, a ira de Deus, segunda parte, terminando assim a parte de número 3, que foi escrita por Miguel Pinheiro Costa, Haroldo Vander Lopes e Emilson dos Reis. Então, hoje, 20º dia, vamos estudar a ira de Deus, primeira parte. A ira de Deus. Quando lemos as Escrituras com atenção, percebemos as constantes declarações e muitos episódios que fazem referência à ira de Deus e como costuma causar estranheza e perplexidade, especialmente porque parece estar em oposição ao que sabemos sobre o amor de Deus. Todavia, essas duas grandes realidades, o amor e a ira de Deus, permanecem lado a lado. Exemplo, Isaías 1, 18 a 20, João 3, 16, 36, Efésios capítulo 2, verso 1 ao 5, Apocalipse 1, verso 5, Apocalipse 19, verso 11 até o 21. E não devemos tentar separá-las, pois, fazendo isso, o Evangelho ficará mutilado, uma vez que não se constituirá no quadro completo do plano da salvação e estará muito distante daquele que foi proclamado por Jesus e pelos apóstolos. Precisamos seguir o conselho de Paulo. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Romanos, capítulo 11, versículo 22. Infelizmente, na história cristã, se percebe a tendência de dissociar esses dois conceitos e considerar quase que exclusivamente um deles. Desse modo, houve épocas e lugares em que a ênfase foi na severidade de Deus, sua ira, desconsiderando vários aspectos do seu amor, enquanto que em nossos dias o realce tem como foco a bondade de Deus, seu amor, desconsiderando sua ira. De fato, você nasceu e viveu em uma época em que o destaque é sobre o amor de Deus. Então, as pessoas falam, pregam, ensinam, escrevem e leem sobre o amor de Deus, sua misericórdia, graça, bondade e compaixão, enquanto pouca atenção é dada à sua justiça, sua ira ou ao juízo e ao tormento que incidirão sobre os impenitentes. E, enfim, o tema da ira divina é parte integrante da mensagem central da Bíblia e do Evangelho e merece ser estudado. A ira de Deus e a ira humana. A expressão, entre aspas, ira de Deus, costuma alarmar as pessoas. E isso ocorre porque a tendência do pensamento humano, que frequentemente aprende por comparação, é identificá-la com os aspectos negativos tão comuns nas demonstrações da ira humana. Todavia, embora haja alguma semelhança entre a ira de Deus e a ira dos homens, há também grandes diferenças. Ao se comparar a ira de Deus com a ira humana, pecaminosa, percebe-se que, no homem, é uma paixão maligna que perturba o equilíbrio emocional e faz arder com o desejo de ferir os outros. Mas não há nenhuma malignidade no coração de Deus. Antes, sua ira provém do seu amor e se levanta contra o mal que quer arruinar suas criaturas. 2. No homem, é uma paixão dolorosa que frequentemente prejudica mais a quem abriga do que aquele que é a quem é endereçada. Todavia, nada pode perturbar a paz de Deus. 3. No homem, é uma paixão egoísta, pois desponta
em quem se sente de algum modo prejudicado. Mas isso não ocorre com Deus, o qual nunca pode ser prejudicado por alguém. 4. A ira humana se volta contra a ofensa, ou o ofensor, ou ambos, e pode resultar em recolhimento e antagonismo. Há algo assim na ira de Deus. O mal moral lhe é repugnante e extremamente desagradável em razão da sua natureza santa. Abacuque, capítulo 1, versículo 13. 1 João, capítulo 3, verso 3. E sua indignação pode resultar em um abandono do pecador contumaz. Romanos, capítulo 1, verso 18 ao 32. Ou no envio dos seus juízos contra ele. Isaías 29:6, 1 Pedro 2:9. 5. No homem há uma tendência natural para a vingança pessoal, o que não ocorre com a ira de Deus. Isso pode ser percebido no fato de que dificilmente um homem irado consentiria em transferir a sua ira, canalizando-a para uma pessoa perfeitamente inocente. Contudo, isso foi o que Deus fez quando transferiu para Cristo a responsabilidade por nossos pecados. Isaías, capítulo 53, versículos 4 até o 6. A ira de Deus e os outros atributos morais. Alguns atributos morais de Deus que são claramente evidentes e percebidos por todo o universo. Entre eles, destacamos seu amor e a sua santidade. Todavia, há outros atributos que, embora façam parte do caráter de Deus, estavam ocultos do seu ser e jamais teriam sido conhecidos em suas criaturas se não fosse o surgimento do pecado. Sua manifestação não seria necessária, nem pertinente a um universo santo e perfeito. São eles a ira, a graça, a misericórdia e a longanimidade. Todos expressam a reação de Deus face ao pecado. São endereçados a toda a humanidade e ocorrem simultaneamente. Por um lado, todos os homens estão debaixo da ira de Deus. Romanos, capítulo 1, verso 18, Efésios, capítulo 5, verso 6, Romanos, capítulo 3, verso 10 até o 12 e Efésios, capítulo 2, verso 3, 1 João, capítulo 1, verso 8 e 10. E, por outro, todos igualmente são alcançados pela graça, pela misericórdia e pela longanimidade de Deus. Romanos, capítulo 2, verso 4, capítulo 3, verso 25, capítulo 5, verso 18 e 20, Tito, capítulo 2, verso 11, 2 Pedro, capítulo 3, verso 9 e o 15. A misericórdia de Deus. Misericórdia está diretamente vinculada à miséria. A misericórdia de Deus é uma forma de seu amor, um profundo sentimento íntimo manifestado com quem é miserável e se encontra em ruína, desgraça e necessidade. Deuteronômio capítulo 5, verso 10, Salmo 86, versos 5 até o 7, Salmo 103, de 3 a 8, Miqueias, capítulo 1, verso 40 e 41, capítulo 6, verso 34, Mateus, capítulo 14, verso 14. Por causa dela, Deus, comovido em seu coração, age, mesmo a custo de sacrifício próprio, em busca do bem temporal e da salvação eterna de quem se opôs à sua vontade. Ao Deus exercer misericórdia, não há abolição de sua lei moral, nem redução da pena, mas sim substituição de quem recebe a punição, de modo que a justiça é estritamente satisfeita. A magnitude da misericórdia divina deve ser vista em 3 ações. 1. Ao permitir que outra pessoa assuma o lugar do pecador e receba o castigo em seu lugar. 2. Em providenciar tal pessoa. E 3. Em oferecer-se para ser essa pessoa. A graça de Deus. A graça é o amor de Deus manifestado apenas para aqueles que são pecadores e indignos.
suprindo-lhes com favores, não na base de seus méritos ou valor, ou de acordo com as suas necessidades. É o amor em ação, todo exclusivo, expandindo-se mais e mais para prover a redenção dos pecadores. Todavia, não é apenas um sentimento de compaixão e boa vontade em perdoar, mas um poder ativo, energizante, capaz de transformar e salvar o maior pecador, mantendo numa correta relação com Deus. Romanos capítulo 5, verso 21, 1 Coríntios capítulo 15, verso 10, 2 Coríntios capítulo 12, verso 9. Como disse o apóstolo, entre aspas, é o poder de Deus para a salvação. Romanos capítulo 1, verso 16. A longanimidade de Deus é um aspecto do amor de Deus que se manifesta em sua paciência para com o pecador, apesar da demora desse no mau caminho. Manifesta-se quando Deus adia temporariamente o merecido julgamento e continua a oferecer salvação e graça por longos períodos de tempo, dando espaço para arrependimento e conversão. 1 Timóteo capítulo 1, verso 16, Apocalipse 2, verso 21. Embora os pecados ainda continuem a ser castigados. Ver Romanos capítulo 1, verso 18 ao 32, Deus, ao invés de intervir a cada instante, prefere aguardar e suportar até que chegue o tempo de tratá-los de modo definitivo. O Senhor não se esqueceu dos pecados passados, todavia não se ocupa deles de imediato. Há um adiamento do julgamento. Este processo pode ser visto em seu trato com Israel. Números, capítulo 14, verso 18, Salmo 103, verso 8 e 9, e com os antediluvianos, 1 Pedro 3, 20. E, na atualidade, com o mundo em relação ao retorno de seu Filho, 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. Todavia, se a longanimidade for desprezada ou abusada, 1 Pedro 3, 20, servirá para exasperar a ira de Deus e para confirmar a destruição anunciada, resultando em grande severidade no juízo, como o que ocorreu com Faraó. A ira de Deus. A expressão ira de Deus é empregada para expressar qualquer manifestação do desagrado de Deus contra o pecado e inclui seu desprezar, sua forte resistência e também seu ataque judicial após isso. Romanos, capítulo 2, verso 5 até o 8. Em suma, é a reação divina ao pecado. Efésios, capítulo 5, verso 6, a qual se origina não apenas de sua escolha, mas em sua própria natureza. E, de acordo com o apóstolo Paulo, é revelada contra todas as deficiências na esfera religiosa e na esfera moral. Romanos, capítulo 1, verso 18. Portanto, a ira de Deus é sempre uma reação contra uma única ação, o mal. Esta está sempre em harmonia com a sua justiça e seu amor, e até o dia final do julgamento temperada com misericórdia. Embora, porque somos pecadores, estamos sob a ira de Deus, também somos alvos do seu amor, que se manifesta de várias maneiras, incluindo sua misericórdia, graça e longanimidade, o que nos possibilita a oportunidade de salvação. Nosso Deus é infinito e maravilhoso, mas Ele se revelou a nós, especialmente por meio de sua palavra, e quer implantá-la em nós, porque ela é poderosa para nos salvar. Tiago, capítulo 1, verso 21. Vamos, portanto, dedicar tempo todos os dias para estudá-la, para conhecê-lo mais e mais. Consideremos seu amor, mas também sua ira contra o mal, e respondamos positivamente
a tudo que Ele tem feito para nos salvar. Examinando o coração. Examinai rigorosamente o vosso próprio coração à luz da eternidade. Não oculteis nada ao vosso exame. Esquadrinhai, esquadrinhai, como se disso dependesse a vossa vida, e condenai a vós mesmos. Pronunciai a sentença sobre vós mesmos, e então, pela fé, reivindicai o purificador sangue de Cristo para remover as manchas de nosso caráter cristão. Não aduleis, nem desculpeis a vós mesmos. Tratai honestamente com vossa própria alma. E então, ao vos considerardes pecador, caí completamente quebrantados ao pé da cruz. Jesus vos receberá, tão corrompidos como sois, e vos lavará em seu sangue, purificando-vos de impurezas e vos habilitando para a sociedade dos anjos celestiais, num céu puro e harmonioso. Não há ali dissonância, nem discórdia. Tudo é saúde, felicidade e alegria. Texto do livro Maranata, o Senhor logo vem. Meditação matinal do ano de 1977, página 55. Amanhã estaremos no 21º dia e o tema, a continuação deste, A Ira de Deus, parte 2. Um grande abraço do seu amigo e eu estou te esperando amanhã cedo. Até lá.